Boa tarde, já em direto. Sim, mas ainda não te vejo. Vou aproveitar para fazer a operação do costume. Pela 60ª, se não estou a enganar-me, 63ª vez. Penso que é isso. Penso que o meu registro não falha. Ou não está a falhar agora. Feita que está a operação. Confirmar. Sim, está feita a operação. Estamos em direto. Ainda não te vejo, mas quando chegares, apanhas o comboio, podes andar para trás, que é a virtualidade, a possibilidade bem real aqui deste universo virtual no Facebook. Podemos voltar para trás. Bom era, muitos de nós podemos pensar, se fosse assim na vida, não é? Se fosse como naquele filme, No Regresso ao Futuro, em que simplesmente marcávamos na máquina do tempo onde é que queríamos retificar, disparávamos, fazíamos a viagem, íamos lá e punhamos as coisas como era suposto. Isto faz-me lembrar de e fazendo aqui há algum tempo, mas acho que é interessante, faz-me lembrar de um questionário que preenchi hoje para uma investigação, para o futuro livro, do autor Daniel Pink, famosíssimo autor com imensos livros publicados. Aliás, temos aqui um por trás dele, este aqui, o When, sobre timing, sentido e oportunidade. Ele é um autor que vai variando os temas sobre os quais escreve. E desta vez ele estava a fazer um questionário a nível à escala mundial sobre regrets, sobre arrependimentos. E neste questionário sobre arrependimentos, então ele estava a tentar um questionário muito simples, muito lapidar. Se fores à página dele no LinkedIn, vais encontrar muito provavelmente esta publicação e vais ter a oportunidade de perceber se faz sentido para ti ou não participar. Mas eu acho que é interessante. E ele no questionário só faz uma pergunta substantiva, que é diz um arrependimento, descreve-o muito sucintamente, um arrependimento que te recordes que se pudesses farias diferente. E é a única questão que ele faz. E claro, isso remete-nos para a questão que agora temos. Nesta época que vivemos, podemos voltar atrás, fazer os rewinds, que entendermos, não é? E pegarmos nas coisas nos pontos onde as deixámos. Não é bem exatamente a mesma coisa. Para ser parecida a esta ideia, seria mais a edição, não é? Mas isto é já depois do filme estar feito, não é? Cortar, colar, selecionar partes, isto vai, isto não vai, isto fica, isto sai. Temos algo parecido aqui, nestas leads. Portanto, boa tarde, quando chegares. Hoje vamos falar sobre natureza humana. Natureza humana é um título extremamente abrangente. E, portanto, a forma como se pode tratar este título é muito simples. É o que é que para ti, o que é que para nós, faz sentido considerarmos em termos da natureza humana. Será que isto é uma filosofia que não interessa a ninguém? Será, ou só para alguns iluminados, alguns filósofos, alguns teóricos que querem pensar sobre a natureza humana é que faz sentido falar sobre a natureza humana ou considerar a natureza humana? Pois eu acho que não. Acho que não. Acho que é absolutamente fundamental que pensemos sobre a natureza humana e tenhamos uma percepção o mais clara possível de como é que essa natureza funciona, como é que essa natureza é e do que é que isso concorre para o nosso bem-estar e para aquilo que queremos fazer, para aquilo que queremos contribuir. Porque a forma como nós consideramos a natureza humana é, por definição, a forma como nós interagimos connosco mesmo e com os outros também. Bem-vinda, Julieta, mais uma vez. E essa consideração da natureza humana, na realidade, quando formulamos as coisas desta forma, é uma formulação da forma como nos vemos a começar a nós mesmos também. Mexer nesta definição, nesta percepção do que é a natureza humana, é mexer no nosso próprio autoconceito, na nossa própria identidade, na noção de quem somos, de uma forma muitíssimo profunda. E sim, claro, isso vai fazer com que tendamos a atrair condições ajustadas à forma como vemos a natureza humana. E claro, se estamos a aperfeiçoar o nosso entendimento da natureza humana para melhor, o que é que vai acontecer? Ou o que é que tende a acontecer? Mais tarde ou mais cedo vamos ver reflexos cada vez mais claros, cada vez mais consistentes, com esses ajustes que fizermos à questão da natureza humana.
E claro, a expressão mais clássica, mais típica da natureza humana que nós muitas das vezes conhecemos ou fomos introduzidos é aquela típica metáfora de ter um pequeno diabinho pousado num ombro ou junto a um ouvido e um anjinho pousado no outro ombro ou junto ao outro ouvido. Quando o quê? Quando estamos perante dilemas de decisão que envolvem alguma dimensão da moral ou da ética, se preferires. Que é, ok, estás numa circunstância, estás numa encruzilhada ou num dilema, e agora o que é que eu vou fazer? Vou pelo caminho A, pelo caminho B? Há mais caminhos, caminho C, caminho D. Como é que eu vou decidir? E depois a imagem, aquilo que a gente já assistiu e várias representações, penso eu que terás cruzado com isso, o que é que te diz a voz do diabinho, entre aspas. Vai-te dizer para... Epá, ninguém está a ver. Corta aquele cut corners, como dizes em inglês. Tipo, atravessa por ali, pisa a relva e essas flores. Ninguém vai ver. Sim, tira aquilo. Ninguém vai ver que tu tiraste. Sim, dá esse golpe, dá essa facadazinha. Ninguém vai saber. Pá, tem de ser, tem de ser. What a man gotta do, what a man gotta do, não é? E etc, etc, etc. Este tipo de voz. Ou então outras ainda piores do que esta, não é? A típica onda do mata-esfola. É? E depois há o outro lado da questão. Há o outro lado da questão, que é o representado pelo tal anjinho. É? O que é que nos diz? Epá, já pensaste nas consequências disso que vais fazer nessa outra pessoa? Se fosse contigo, gostarias? Não é? Ou não? Gostavas que te fizessem o mesmo? Gostavas de entrar... Então, e se entrares nesse caminho recorrentemente, se ganhares o hábito de comportares dessa forma, que tipo de pessoa te vais tornar? E tipo de consequências de retorno é que vão vir sobre ti? Se te passares a vida a dares golpes aos outros, o que é que tu achas que vai acontecer como reação? Eles vão simplesmente ficar passivos, olhar para ti à espera que continues a fazer o que estás a fazer? Ou vão só pôr e vais lidar com as consequências? Portanto, faz a coisa certa, mesmo que tenhas de pagar um preço aparentemente alto no momento. E isto é o tipo de voz do anjinho. Claro, aquele. E em termos de narrativa tradicional, em termos da ciência tradicional do desenvolvimento humano, também chamada tradição iniciática, nós estamos aqui perante um contraste, ou por vezes até um confronto, dependendo da forma como nós sentimos isto, na nossa psique e no nosso palco interno, entre a nossa natureza, entre as expressões da nossa natureza chamada inferior, no caso do diabinho, e expressões da nossa natureza superior, no caso do anjinho. E, portanto, este é o típico dilema que é encenado nas religiões, encenado na arte, etc, etc, que é a eterna, chamam eles a eterna luta do bem contra o mal. Não é? E uma das pessoas que eu melhor vi a abordar este tema, e uma das pessoas que eu melhor vi a definir a natureza humana, e uma das pessoas que mais me influencia, se não aquela que mais me influencia a considerar este tema, é o mestre Omram Mikhail Aïvanhov, que tem um conjunto de livros publicados, podes procurar, em que ele considera este dilema de uma forma extremamente simples em termos de linguagem, sem complicar com os conceitos, sem ir buscar coisas demasiado abstrusas ou esotéricas aos olhos de alguns, obviamente, aos olhos da grande maioria, e ao mesmo tempo tratando com uma grande profundidade deste tema e as questões que se relacionam com ele. A questão do bem, a questão do mal, a questão da constituição humana, como é que estamos constituídos e não estamos, sobre múltiplas perspectivas, qual é a perspectiva de vários tipos de saber tradicional, qual é a perspectiva da Cabala, qual é a perspectiva do budismo, qual é a perspectiva do cristianismo, etc, etc, etc. E faz uma integração que me parece ser extremamente útil. Portanto, eu recomendo que... É altamente improvável que façamos aqui um tratamento que te satisfaça plenamente, em especial se tens temas pendentes, digamos assim.
o que é o mais provável é que aconteça isso, não é? Tenhas temas pendentes ou então que não estejas convencido da tese, entre aspas, que eu vou sugerir aqui, ou pelo menos da minha percepção, da minha perspectiva, que é a perspectiva dos melhores ensinamentos, daqueles ensinamentos que eu considero que fazem mesmo a diferença para evoluirmos rumo ao nosso melhor e sermos capazes de atravessar as dificuldades, os obstáculos e todas as situações menos positivas que podemos viver. Mas fundamentalmente é este o dilema que se encena desde sempre e que está representado em todas as grandes tradições. O dilema entre bem e mal, luz e sombra, sol, dia e noite, sol, lua. E é assim, pelos tempos. E nós, na nossa mentalidade mais básica humana, tendemos também a polarizar as situações e tendemos a atribuir significados de bem a umas coisas e mal a outras. E, portanto, ficamos a pender e a questão básica que surge aqui é ok, mas a natureza humana é uma natureza é boa ou é má? E depois vemos este tipo de consideração receber respostas de múltiplas pessoas e várias das pessoas mais ilustres e mais insignes da vida, tal como a gente as considera, não é? Os VIPs, as pessoas que se destacam, as celebridades, uma das coisas típicas, em especial quando já são pessoas com um percurso mais estabelecido e se fazem aquelas entrevistas de fundo e se lhe coloca a questão, então, mas e nós, no fundo, da nossa natureza é? Não é? E muitos deles têm uma resposta. Alguns não têm, outros têm. Não é? Portanto, nós podemos ter uma resposta, por exemplo, como um José Saramago, que ilustrou muito bem a sua resposta num livro como O Ensaio sobre a Cegueira. Não é? E que para mim é uma espécie, o seu talento não está minimamente em causa, mas para mim é uma espécie de expoente literário de uma visão materialista da vida, se quiseres. Eu posso estar enganado, mas então, se estiver enganado, também tenho todo o gosto em reajustar a minha perspectiva. Mas é essa a minha percepção sobre um livro como Um Ensaio sobre a Cegueira, em que basicamente a mensagem que ele transmite depois foi validada e corroborada, penso que em algumas entrevistas que ele terá dado, que é que a natureza humana é fundamentalmente má, negra. Que nós humanos, sobre situações de pressão, de crise, de profundo ataque à nossa sobrevivência, o nosso pior vem ao de cima e vamos entrar em dinâmicas de domínio e de subjugação, a lei da tirania do mais forte sobre o mais fraco. E é isso que é ilustrado ali naquele livro, não sei se terás lido, O Ensaio sobre a Cegueira. É precisamente um exemplo disso. E depois o livro teve um filme que foi feito a partir do livro, com penso que é a Julianne Moore como atriz principal, se não me estou a enganar no nome da atriz. E portanto esta é uma visão da vida. A natureza humana é fundamentalmente negativa, olha para o que aconteceu nos campos de concentração em Auschwitz, olha para as atrocidades, para as guerras que aconteceram ao longo de toda a história conhecida da humanidade, olha para a quantidade incrível de destruição, de desequilíbrio que existe na sociedade, na economia, nas relações humanas. Os seres humanos podem ser muito, 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 muito maus uns para os outros e, na realidade, é essa a nossa natureza mais prevalecente. Feito o teste, é essa a natureza. É o que diz esta visão negativa da natureza humana. Portanto, esta é a visão que diz que nós somos fundamentalmente conduzidos pelo demóniozinho, né? Ou pelo diabinho, se preferires. E depois há uma outra visão que diz não, a natureza humana é boa. Nós somos fundamentalmente positivos, nós somos fundamentalmente gregários, nós somos fundamentalmente compassivos, colaborativos, cooperantes, e foi isso que na realidade orientou a evolução da nossa espécie até agora. E sim, houve momentos negros, sim, houve dificuldades, sim, houve
e há momentos de grande teste e que vem à tona muito do nosso menos bom, porque o lado mais positivo também não gosta muito de usar palavras negativas, não gosta de dizer que foi mau, diz que é menos bom, não é? Mesmo as coisas mais atrozes diz que é menos bom. Eu estou aqui a caricaturar um pouco, mas penso que não estou a fugir muito à verdade. Na realidade isto é uma espécie, é a grande linha da psicologia positiva, se quisermos, e que obviamente os seus oponentes depois caricaturam em termos das... E quando nós pensamos em natureza humana, é aqueles dilemas de ser otimista, ser pessimista ou o realista, não é? Como a tal terceira via, e já lá chegaremos. Mas aqui então o positivista diz não, mas o positivo tem muito mais peso, tem muito mais capacidade de mudar de facto e conduzir de facto as coisas do que o negativo, e portanto é o positivo que prevalece, é o positivo que dá as cartas na realidade, e nós estamos a iludir-nos, a achar o contrário e estamos a cair nesse erro sempre que achamos que não é assim. Pronto, isto é a visão otimista da natureza humana, que diz que a natureza humana é eminentemente positiva e assim será e assim se manifesta. E depois podemos, claro, eu não podia deixar de trazer aqui uma terceira via, e é precisamente essa terceira via que eu espero que fique que reflita a minha posição. Eu já acreditei, eu sempre fui mais para o lado positivo, devo confessar, mesmo perante as várias dificuldades que vivi, sempre fui mais para o lado positivo, especialmente quando removi camadas de socialização e parentalidade, etc., que achava que estavam a tapar aquilo que eu verdadeiramente era, e portanto o pêndulo acabou por sempre tender mais para o lado positivo, com as fraquezas que esse mesmo lado também tem em termos de perspectiva e de falta de empatia sobre o lado de lá. Falta de empatia sobre o lado de lá. Mas não acho que seja tão chanti-chanti assim, e seja como seja a posição que de facto eu acho que é a definição, a posição definidora da natureza humana é esta. Ambas as forças existem. Existe algo maior do que simplesmente bem e mal. Eu também já o falei aqui noutras transmissões. E, portanto, a natureza humana, a genuína, verdadeira natureza humana, tanto quanto se pode conceber, é total e integral, tem ambas as forças em operação. Aquilo que se vai manifestar vai depender do nosso arbítrio, vai depender das escolhas que a gente faça. Sim. Sim. E a forma como percebemos a realidade é mutável, mas tem muito a ver com a forma como nós achamos profundamente que somos. E se nós achamos profundamente que somos intrinsecamente capazes de orientar o nosso caminho rumo àquilo que verdadeiramente acreditamos, pois eu acho que vamos reconhecer que de facto há bens que vêm por mal e o contrário, há males que vêm por bem. E que nós, muitas das vezes, como eu falei na última transmissão, nós não devemos e não podemos fazer a associação direta de que uma dor é má e um prazer é bom. E também não podemos fazer o contrário, que seria aquilo que os ascetas, os praticantes extremos de práticas de desenvolvimento humano, afetos a religiões, ordens monásticas, etc., fizeram também, que foi fazer a regra inversa. Foi dizer, a dor é boa e o prazer é mau. E também vemos alguns desses extremos em mosteiros dos tempos modernos, como são os ginásios, por exemplo. Estou a brincar. No pain, no gain. E outras afirmações do género. E não só no ginásio, nós vemos isso no desporto. É uma das regras do desporto. E nós vemos essa mitologia, essa mitificação da dor, do esforço atroz, do sofrimento. E eu sei, eu passei por isso. Eu passei por isso bastantes anos da minha vida, décadas mesmo, em que lidei com essa realidade e via essa mitologia, a essa maneira de estar, que na realidade, na minha interpretação agora, na minha percepção agora, é uma forma de catarse,
passa por uma forma de catarse, passa por uma forma de lidar com o sistema do nosso próprio ser, do nosso próprio estado psíquico, do nosso conforto com estarmos connosco mesmos. Ou não. E com determinadas formas de escape ou dependência ou fuga, que está associado ao escape, vinculadas a essas práticas, tanto às práticas do desporto, ascéticas, como às outras práticas ascéticas, mais tradicionais, que na realidade advogam então essa relação cruzada de uma forma mais fixa. Não é? De dizer dor bom, prazer mau. Não se pode estabelecer uma regra. Temos de cada vez mais aprender a considerar-nos como o todo que somos, e nesse todo que somos, entender o que é que constrói ou desconstrói o nosso melhor. E confiar na nossa intuição. E obviamente para confiarmos na nossa intuição temos de fazer o quê? Temos de lhe dar tempo de antena, temos de lhe dar palco, temos de deixar que ela se expresse, que ela venha cá para fora. Portanto, além de todas as teorias que se podem arranjar em termos da natureza humana, a divisão básica, a natureza superior, a natureza inferior, a divisão mais elaborada da Trindade, que já considera um terceiro vértice, certo? Em que diz que nós temos corpo, alma e espírito. Depois já há outras divisões, a divisão sétupla, que diz que nós temos sete chakras que nos definem, do chakra raiz até ao chakra de coroa. Eu não quero agora percorrer esses sistemas, senão perdia-me aqui a descrever sistemas, não é isso que eu quero que tu recebas. Podia ser os 7 planetas tradicionais da astrologia, que também têm associações, etc. A árvore da vida, com as suas céfiras, as esferas de percepção da consciência, que também têm uma repercussão humana. Nós sabemos que os signos do zodíaco e os planetas tradicionais também têm a repercussão nos órgãos humanos. E quando digo repercussão, é a associação aos órgãos humanos. O mesmo acontece com plantas, com metais, com cristais, cores, sons. Imagina só, se não sabias. Portanto, tudo pode ser relacionado com tudo para ajudar a descrever, então, a nossa própria natureza, e tudo faz sentido em termos das várias perspectivas que se podem ativar. E depois, claro, agora nos tempos modernos temos o quê? Temos a psicologia, temos a psiquiatria, temos as neurociências, a sociologia, numa ótica mais social, claro, temos a antropologia, a própria história, todo o tipo de ciências que se debruçam precisamente sobre, ok, o que é que eu sou? O que é que nós somos como espécie? Não é? Qual é a nossa natureza, afinal de contas? O que é que nós andamos aqui a fazer? O grande desafio dos senhores historiadores Duran, Ariel Duran, e agora esqueço-me do outro nome do outro autor, The Lessons of History. Foram 2 pequenos volumes que eles escreveram depois de terem escrito um trabalho incrivelmente amplo, longo, enciclopédico sobre a história humana. Estes 2 senhores, estes livros, The Lessons of History, podes investigar se tiveres curiosidade, escreveram uns volumes muito pequeninos, muito sintéticos. Acho que foi um só volume, se não estou em erro, um só. Eu só li um. Eu penso que só havia um. Espero não estar enganado. Mas se tiver, depois também me podes corrigir se for o caso. Mas nesse volume, a conclusão deles também foi uma conclusão a Saramago, digamos assim, a José Saramago, com todo o respeito que tenho pelo grande escritor, Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, como tenho por estes senhores grandíssimos historiadores tidos como dos melhores no seu ramo. Foi essa. A história mostra, meus caros, dizem eles, que a natureza humana é fundamentalmente negra, má. Olhem só o que aconteceu ao longo da história. Todos os mecanismos de dominação, de controle das populações, de escravização, de jugo de uns povos sobre os outros, de umas classes sociais sobre as outras. Tudo isto aponta para, de facto, essa conclusão. Não é? Pois, eu estou em discordância no sentido em que não é possível definir a natureza humana, nem que seja analisando um segmento de milhares de anos da natureza humana. Por definição, além de ter essas duas forças em compita para alguns ou em fluxo, se quisermos ver as coisas de outro modo, certo? E o storytelling moderno diz, o vilão conduz a trama, Portanto, esse é o papel do vilão. É pôr o herói a correr atrás.
É fazer o herói lutar pelo bem, digamos assim. E também já falámos nisto em transmissões anteriores. E, portanto, aquilo que acontece aqui, na minha opinião, é, claro, nós decidimos qual é a nossa preferência de participação e podemos ter uma perspectiva também, a perspectiva que nos aconselham os grandes exemplos da consciência humana ao longo da história, que é a perspectiva verdadeiramente macro, verdadeiramente superior e que diz, acima do bem e do mal está um bem maior, que tem a ver com a própria evolução da humanidade e a própria evolução do universo enquanto tal, que opera ou em ciclos que a ciência convencional já valida, em ciclos de milhões e milhões e milhões de anos. E a natureza humana continua em evolução, a natureza humana não é estática, não é estanque, e o equilíbrio de forças continua a alterar-se a cada instante. E a natureza humana é contingente das pessoas e das escolhas dessas mesmas pessoas e dos contextos em que se manifesta. Não é? E, portanto, da mesma forma que existiu um Hitler e um Gengis Khan e outros, também existiu um Buda, um Jesus Cristo, um Sócrates. Qual é aquilo, quais é que são as referências que queremos ter? Porque no fundo é isto, na nossa responsabilidade de co-criação de quem somos, quais é que são os preços que queremos pagar? Queremos pagar os preços que nos vão alimentar aquilo que é o melhor em nós, ou o contrário? Perante esses dilemas, como é que escolhemos lidar com a vida? E como é que gostaríamos de passar a fazê-lo? A liderança pelo exemplo, e já falei aqui isso na transmissão da liderança, já há umas semanas atrás, a liderança, por exemplo, é a forma mais poderosa de podermos aprender a transformarmos naquilo que somos. E o fenómeno da identificação, que eu não me recordo já se falei disso ou não, o princípio da identificação diz que nós tornamo-nos naquilo com que nos identificamos. Tornamo-nos naquilo com que nos identificamos. Portanto, estamos sempre a olhar e à procura dos defeitos, das fraquezas, das falhas uns nos outros. Pois o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer que tendemos a tornar-nos nisso mesmo. Tendemos a emular, a repetir, a imitar esse tipo de comportamento. O nosso próprio cérebro está programado para o fazer, com um mecanismo chamado neurónios espelho. Certo? Ao invés, se o procurarmos fazer com aqueles que deram mostras de maior capacidade, de maior virtude, não é? Palavra que parece que caiu fora de moda e caiu em desuso, quase que uma pessoa, às vezes, uma pessoa que não esteja ainda bem enraizada, até tem medo de usar a palavra virtude, até tem vergonha por estar a falar em virtude. Epá, ainda vão achar que eu que sou uma coisa qualquer, não é? Mas não, virtude é das melhores palavras que existe, é das melhores ideias que existe, e é uma ideia salvadora do melhor de nós. Palavras que praticamente só se ouvem ou só se veem ou na literatura do desenvolvimento humano, ou nos filmes, em momentos mais transcendentes, que as pessoas retiraram do seu léxico. Não é? E é precisamente uma das razões pelas quais depois vem a ficção e vem a arte por trazer-nos isso que tendemos a perder no nosso dia-a-dia. Ou usar menos bem no nosso dia-a-dia. Não é? Palavras e expressões como estar ao serviço, não é? Como amor incondicional, etc, etc. Embora esta última já se use mais, a verdade é que as coisas estão a mudar também, mas num sentido em que, ao mesmo tempo que se ganha um aumento da disponibilidade para, de facto, acedermos a todo tipo de conhecimentos, por outro lado, também acho que há um empobrecimento da linguagem em termos daquilo que são as várias formas como podemos exprimir as nossas próprias experiências. E ao perdermos a riqueza na linguagem, perdemos a riqueza na comunicação e perdemos alguma riqueza também nos estados que podemos experienciar. Pelo menos na minha interpretação, na minha concepção. Portanto, a minha interpretação é esta. A nossa natureza somos nós que a criamos. Mas é uma natureza que não criamos individualmente, não criamos. Não, agora sou eu que vou fazer tudo à minha maneira e a minha natureza é assim e acabou. Não, é uma cocriação entre aquilo que já são as nossas inclinações naturais e aqui, obviamente, entra completamente à berlinda ao propósito. Não é?
das tendências, das inclinações, das paixões, dos talentos, dos dons naturais que nós temos, e que então vão-nos virando o ângulo para o tipo de pessoa que no melhor nos podemos tornar. E as virtudes que lá estão codificadas e que nos permitem que façamos isso mesmo. Certo? E então essa natureza superior, na realidade, é uma natureza que, seja bem, seja mal, eu vou usar isso. Seja dor, seja prazer, eu vou usar isso para construir o melhor de mim. Vou usar isso para que a minha natureza seja de facto humana com H grande. Para que seja humano com H maiúsculo. Para poder ser um exemplo daquilo em que acredito, como já dizia Mahatma Gandhi. E para dar a participação. Para que o terreno seja cada vez mais equilibrado, ou se preferires inclinado, na direção do bem, na direção do nosso melhor. E para que não só nós, como os restantes que estão sobre a nossa alçada, sobre a nossa égide, ou sobre a nossa influência, possam beneficiar disso. Porque temos uma sociedade mais justa, temos uma economia mais plena de igualdade de oportunidades, de acesso às contribuições que todos precisamos, temos melhor educação, temos melhor saúde, tudo isso contribui de uma forma incrível para a expressão da natureza humana como um todo e para mudarmos as narrativas que ainda podemos ter, de dizer, não, então, Júlio, mas tu não vês? Pessoas a passarem dificuldades por causa do Covid-19 e agora vão resgatar mais uma vez um banco. Vão enviar mais não sei quantos milhões de euros para um banco. Em vez de darem esse dinheiro diretamente às pessoas. Sim, mas agora também posso dizer que pela primeira vez que eu me recordo, desde que existe teoria, por exemplo, teoria económica a ser produzida, inovação económica a ser feita, que suporta estas soluções alternativas à narrativa, ao mito da solução única que diz, não, mas tem de ser assim. Temos de fazer desta forma com os bancos, temos de fazer desta forma com as despesas ou com o sistema do Estado, temos de fazer desta forma com o sistema de educação, temos de fazer desta forma com o sistema de saúde. Cada vez mais há vozes que se levantam para trazer alternativas para cima da mesa. E cada vez mais é a nossa capacidade, é a nossa possibilidade ampliar a nossa própria visão do que é a natureza humana, sabendo que estamos a ampliar a nossa própria visão de nós mesmos. Porque a natureza humana, tal como nós a vemos, é uma projeção da nossa percepção de quem somos. Individual e coletivamente. E então, se levamos isto mais à frente para as teorias mais avançadas do desenvolvimento humano, ou para as percepções mais avançadas do desenvolvimento humano, que aqueles que não as têm acham que são teorias, e a ideia é esta. O universo é uno, uni. Somos todos um. Pelo princípio do holograma, somos todos parte de um mesmo sistema, e o que há no universo há em todos e em cada um de nós. E a forma como vemos o universo influencia a forma como todos vemos o universo. E quantos mais de nós vimos o universo como um sítio fundamentalmente, supremamente benévolo, que com todos os abanões e todas as sombras e todas as vicissitudes, no final, é como o grande senhor Martin Luther King dizia, o arco longo do universo, o arco longo da humanidade inclina-se rumo à justiça, rumo à bondade, rumo ao amor, rumo à sabedoria, rumo à verdade e a todo um outro conjunto de virtudes que na realidade são princípios universais. E nós, como co-criadores dessa realidade, quanto maior for a mestria que temos a lidar com isso mesmo, como com o que aparentemente não o é, maior, mais pleno, mais frutífero será o contributo que estamos a dar. E esse contributo é tão preciso nesta fase em que nós estamos. E é isto que eu te queria dizer sobre a natureza humana.
por favor, considera que a forma como consideras a natureza humana deriva fundamentalmente e influencia determinantemente a forma como te percebes a ti mesmo. E a tua identidade é absolutamente decisiva, a forma como a consideras, para a expressão autêntica, benévola e genuína de quem és. E, claro, com todas as aparentes teorias falham, todas as ideias, todos os pensamentos, todos os sentimentos estão em conflito de um lado para o outro e não sabemos é anjinho, é diabinho, é o quê. Busca o centro, liga-te à presença, conecta-te em atenção plena e o todo verte-se através de ti e não há nada que não seja para o teu benefício. Se eu pudesse entregar uma só ideia que ficasse bem ancorada no teu ser, se eu puder escolher, será esta. Muito obrigado mais uma vez por estares aí, em especial a ti, Julieta, claro, como não podia deixar de ser, porque tens sido a participante, a presença assídua. Muito obrigado. Amanhã vou falar sobre investigação aplicada. Investigação aplicada é o tema. Amanhã, como é que nós vamos poder, então, aprimorar, fazer o honing da nossa capacidade de investigarmos em movimento, em aplicação, o melhor de nós mesmos, obviamente, expressado e na perspectiva sempre que está por trás aqui, de vermos o nosso próprio propósito de vida. É esse o tema da manhã. Beijinhos, até amanhã.